mensagem, participação, tá valendo tudo aqui no programa. A gente vai conversar agora com o Leonardo Madeira, que é gestor ambiental e coordenador da Agenda 2030, montada pela Prefeitura de Teresina. E como a gente está em plena COP30, é muito importante que a gente traga dados sobre esse estudo que é feito aqui em Teresina com mulheres grávidas, o impacto do calor para essas mulheres grávidas. A gente tem falado muito sobre o calor aqui e eu acho que esse é um momento muito oportuno para que a gente fale sobre isso, Leonardo, até porque essa semana a gente teve aqui no programa, no nosso quadro Clube da Diabetes, toda terça-feira, uma obstetra que falou sobre o quanto a gravidez hoje precisa estar associada ao pré-natal e estão aumentando muito os indicadores de mulheres com diabetes gestacional. E eu sinto que os reflexos do calor na vida das pessoas como um todo, isso é muito mal percebido aqui pelo sistema de saúde e tal. Por isso que esse estudo se reveste de tanta importância. Foram 411 mulheres participando dessa pesquisa, que é uma pesquisa do Fundo da População das Nações Unidas. Inclusive, Teresina foi escolhida pelo fundo para participar desse estudo. Aí eu queria, Leonardo, que você nos explicasse como que está essa pesquisa, porque já temos os principais resultados e o que esses resultados indicam. Eu vi aqui que 93% das mulheres dizem ter piorado, ficado mais cansadas, né, nesse período por causa do calor, e 57% tiveram dificuldades para respirar, 88% tiveram impacto do calor na saúde física durante a gestação. Bom dia, Bom dia. Cíntia, os ouvintes, os telespectadores também. A gente está ao vivo. Agradecer pela oportunidade em falar desse trabalho extremamente importante. Teresina, ela deu início a essa pesquisa. A pesquisa é uma iniciativa nossa, da Prefeitura de Teresina, da coordenação da Agenda 2030. Né? E dentro dessa cooperação com o Fundo de População das Nações Unidas, nós concorremos a uma premiação global e Teresina venceu esse desafio, né, essa concorrência, com mais de 260 iniciativas no mundo. Foi a única cidade do continente americano a vencer com esse tipo de abordagem. Então, Teresina vem desdobrando essa pesquisa em novas ações e políticas. Como você bem trouxe, Cíntia, talvez o principal resultado da pesquisa tenha sido revelar o perfil dessa mulher que sofre diariamente com calor extremo. Então, é uma mulher jovem, com idade média ali de 27 anos, preta ou parda em sua maioria, que se locomove basicamente a pé, que conta com um banho como único instrumento de resfriamento. Ela não conta com ar-condicionado, por exemplo. Então, na maioria das vezes, é o banho que a refresca, que a tira daquela situação extrema. A gente tem relatos de mulheres que colocam uma toalha molhada sobre a barriga. Enfim, usam de meios que estão ali à disposição para poder se refrescar no período de calor extremo. Para além disso, a gente esperava encontrar um problema muito grave de saúde, e encontramos, como você bem trouxe, mas vimos também um grave problema de desigualdade socioeconômica. Então, a solução ela não vem somente com políticas voltadas para a saúde, mas também políticas que venham a reduzir essa grave desigualdade que a gente percebe. A gente percebe muita urgência da justiça climática, Sim. Porque isso que você relatou já nesse começo aqui, uma expressão que muita gente questiona, que é o racismo climático, ele aparece, ele grita. Em todas as pesquisas. Nessa pesquisa, né? Exatamente. E nós temos uma grande novidade, né? Por quê? Essa pesquisa, ela hoje se desdobrou em várias ações simultâneas e nós conquistamos um apoio importante de instituições internacionais. Inclusive hoje nós temos uma oficina com profissionais da área da saúde para discutir sobre isso, porque nós queremos influenciar o pré-natal. Nós precisamos de um pré-natal diferente para as cidades que enfrentam o calor extremo. O calor ele precisa entrar dentro dessa equação médica, dentro do diagnóstico médico. O calor ele é uma variável que precisa ser levada em consideração. Então, hoje à tarde, coincidentemente, nós vamos ter a presença da Fundação Van Lee, presencialmente e online, como pesquisador que hoje se encontra na Ásia. Vai conversar com médicos, com enfermeiros, com agentes de saúde. Por que os agentes de saúde? Porque são aqueles que estão na ponta. Porque eles conversam com essas mulheres lá na ponta, lá no bairro, nas suas moradias. Primeira reclamação é para eles, né? Exatamente. Então nós vamos escutar
né, todos esses personagens. Já fizemos um trabalho de escuta com as mulheres, inclusive mulheres indígenas. Nós tivemos a oportunidade de conversar com mulheres indígenas também, que estão aqui em Teresina, mulheres migrantes. Enfim, nós conversamos com esse público com o objetivo de influenciar essa política pré-natal. Cíntia, esse é um trabalho que está na vanguarda, né? Hoje, o Ministério da Saúde vai lançar na COP30 um plano internacional de adaptação às mudanças do clima, voltado especificamente para a saúde. Para a saúde. É uma iniciativa do Brasil e algumas nações associadas. E Teresina, né, tem esse trabalho, ela de fato faz algo bastante pioneiro, e o nosso objetivo é que esses resultados não venham influenciar somente a política pré-natal da nossa capital, mas também levar essa boa prática para o Ministério da Saúde. Porque o calor extremo ele já é enfrentado também por outras cidades no país. Sim, a gente diariamente nós mostramos aqui um painel com as temperaturas extremas no Brasil, um painel do IMET, e a gente percebe, primeiro tem muitas cidades do Piauí, sim, mas muitas cidades de Mato Grosso do Sul, que ficam ali se revezando no primeiro lugar, né, com o Piauí. Tocantins também aparece com muita frequência com cidades entre as mais quentes do Brasil. E aí a gente tem outros dados também, por exemplo, 29% das mulheres tiveram algum sintoma relacionado à infecção bacteriana. Isso tudo é para ser analisado ainda, né? O que é a infecção urinária, qual é a relação, né, da infecção urinária durante a gravidez e o calor. 75% acreditam que tem relação, né? A mulher acha que tem relação. E tem algumas medidas visando minimizar, que você já mencionou. 97% tomam banho como única forma de refrescar, como a gente costuma dizer. 91%, 85% usam ventilador. Então, você ainda tem uma parcela que nem ventilador tem. O uso do chapéu teve a menor proporção, 4%, que não é da nossa cultura. Exato. E aí, quando a gente mostra aqui que tem um percentual de 15% de mulheres, a gente vai colocar aqui que elas talvez não tenham ventilador. Dentro desses 85%, ainda vamos colocar uma outra coisa. Para os mais pobres, o fornecimento de energia elétrica deixa muito a desejar. Eu estou com um relato aqui, lá no Torquato Neto, que é um conjunto habitacional no Pedra Mole. Há dias que a população não consegue dormir, porque nesse calor, gente, vamos combinar, dormir sem um ventilador, porque a energia está falhando, indo e voltando. Então, esse é só um exemplo. Dentro de Teresina, imagina fora, né? O custo climático ele é alto. Imaginar que para nos protegermos do calor extremo, a gente precisa de um filtro solar, que é caro. Se você só conta com banho e o custo da água, você me traz algo importante, o custo da energia, que é um valor elevado. Isso. O custo do kilowatt aqui na nossa capital é um custo caro, custo elevado cara, comparado, né, a outras capitais. Né? São fatores, inclusive, que fogem daquilo que é possível. Então, porque assim, uma mulher não pode fazer brotar energia. Exatamente. Porque ela tem um ventilador em casa. Então nós precisamos de políticas de saúde, sim, que é algo que nós estamos trabalhando já nesse momento, né, juntamente com servidores, com especialistas nacionais e internacionais, mas precisamos também encontrarmos mecanismos para a redução dessa grave desigualdade socioeconômica que nós enfrentamos. Então a pesquisa ela traz o perfil dessa mulher. Hoje nós temos um rosto, nós temos, né, a quem reportar, a quem ver, nós conseguimos enxergar essa mulher realmente no seu dia a dia. E ela é pobre, né? E ela é pobre e preta, né? Exato, preta ou parda. Então é uma mulher pobre que precisa do nosso apoio. Então, num contexto de mudanças extremas do clima, nós precisamos pensar nas pessoas que estão numa condição de maior vulnerabilidade. Para além dela, Cíntia, né? Para além delas, nós temos os idosos, as crianças, as pessoas com dificuldades de mobilidade, os deficientes. Nós temos as pessoas em situação de rua. Nós temos os indígenas que estão, né, aqui em Teresina, que são migrantes. Né? Então, pessoas que estão expostas a esse calor extremo. Então, são pessoas que desenvolvem. A gente não precisa fazer tanta pesquisa para chegar à conclusão de que elas desenvolvem muito mais rapidamente uma hipertensão. Elas estão mais suscetíveis a acidentes cardiovasculares. Né? Estão mais suscetíveis a um câncer de pele. E esse é um custo elevadíssimo para a saúde e a gente não vem contabilizando. Não é uma preocupação nossa. A gente não contabiliza as mortes por calor, a gente não contabiliza as mazelas, as doenças, as moléstias por calor. E o custo disso é muito elevado.
E nós temos convicção de que o custo da prevenção, ele é um custo menor. Se tivermos que mudar a cultura, que façamos a mudança de cultura. Eu acho que nós, teresinenses, nós precisamos, de fato, aprimorar os nossos mecanismos de adaptação. Bom, o que fazer em termos de, você falou de usar esses dados para que isso faça parte do pré-natal, né? A partir de agora. Tem condição de fazer isso a partir dessa rede municipal de saúde? Sim, eu pergunto nós porque queremos começar a dela. estrutura é mínima. Sim. E aí a gente tem dados alarmantes de mortalidade materna nas maternidades da prefeitura. Isso já foi assunto recente aqui no programa. Tanto bebês que estão morrendo, quanto as mulheres que estão morrendo. E eu fico me perguntando se é um sonho, se não é um sonho. Não que eu esteja, né, pelo contrário, eu sou talvez a jornalista que mais fala desse assunto climático aqui no Piauí. Nosso programa é muito voltado para isso. Mas é porque eu acho que tem o que é ideal e tem a vida real. E não me parece que a gestão municipal ela esteja aberta a esse tipo de coisa. Eu pergunto assim, qual é a sua proposta, a proposta de vocês para que isso mude, essa cultura mude? Cíntia, essa é uma ação não orçamentária. É uma ação que não envolve claro, custos. Então, nós encontramos a melhor solução, nós estamos conversando com esses profissionais de saúde, nós temos uma reunião hoje com a Fundação Municipal de Saúde, e nós vimos, dentro das ciências comportamentais, a possibilidade de influenciar positivamente o pré-natal. Isso não vai gerar um custo adicional para o município. Não vai. Nós precisamos mudar uma cultura, nós precisamos mudar o comportamento e entender que os protocolos nacionais precisam ser adaptados à realidade local. Verdade. Então, muitas vezes, o uso de um protocolo nacional que foi estabelecido há décadas, ele não vale para a nossa realidade, né? O clima, as condições climáticas vêm mudando muito rapidamente. E a gente precisa considerar o contexto ali local, o contexto regional. Então, a gente pode ser um pouquinho mais rigoroso, a gente pode ir um pouquinho mais além no pré-natal. Então, para além de obedecermos os critérios já previstos no Ministério da Saúde, por que não adotarmos critérios específicos da nossa região, critérios específicos do nosso território, da nossa localidade? É isso que desejamos. Então, isso não gera um custo adicional pelo município. Ao contrário, é uma iniciativa municipal extremamente importante que vem mudar essa realidade que a gente já vem enfrentando com muitas dificuldades. Então, o município ele quer fazer isso, o município ele vem trabalhando nesse sentido, e a gente espera que já no ano de 2026 a gente traga, eu volte aqui novamente e traga uma experiência, um caso prático positivo para a capital. Existe alguma orientação específica, por exemplo, o que os médicos passariam a observar nesse pré-natal, né? Que tipo de orientação que as mulheres receberiam, já que o que a gente está vendo é que elas vivem numa condição social que a situação climática é um agravo. Exato. Aí, né? Olha, a gente tem conversado, Cíntia, com vários profissionais da área de saúde. E no ano passado, no Fórum de Justiça Climática, a gente teve a participação de uma grande urologista aqui da nossa cidade, a doutora Silvana Salles. E ela falou que, de fato, ela corroborou com a informação de que a infecção urinária ela é recorrente entre as mulheres aqui na capital, especialmente nesse período de calor extremo. Né? Então, pequenas mudanças de comportamento podem diminuir esses casos, podem trazer maior qualidade de vida. Por exemplo, beber água. A gente precisa beber água em quantidade. Não é somente matar a sede, né? Mas é beber água em quantidade necessária para que você se mantenha hidratado ao longo do dia e para que você possa urinar ao longo de todo dia. Entendi. Ou seja, fazer o sistema funcionar. Para além disso, vestimentas. Será se a vestimenta que a gente utiliza na nossa capital é uma vestimenta mais adequada? A gente utiliza muito jeans. Né? A gente utiliza tecidos sintéticos, né? que propiciam a sudorese, que propiciam ali a proliferação de micro-organismos que corroboram, que contribuem para a infecção. São orientações, né? De repente até um manual Mudanças que pudesse ser feito com base Isso. no que vocês estão decidindo, discutindo nessas oficinas, pudesse ser preparado e entregue a essa mulher na rede É isso que municipal, queremos, né? É isso que queremos. A gente quer criar um protocolo, inclusive nós temos um protocolo de calor sendo estruturado também, e nós queremos que isso chegue à ponta. Então, por que nós vamos escutar o médico hoje à tarde e nós vamos escutar o agente de saúde? Nós queremos ouvir do especialista, mas sem desconsiderar
a informação lá da Sim, ponta, claro. sem deixar de ouvir a mulher que sofre todos os dias. Então a gente vem escutando a mulher lá no seu território, lá na UBS, lá na região periférica da capital. Vamos escutar o agente de saúde e vamos escutar o especialista, vamos escutar o médico, a enfermeira, que está todo dia, né, trabalhando com esse perfil. Muito bem. Tem uma última pergunta que eu queria fazer, que é uma curiosidade aqui que eu tenho. Nessas oficinas, já foi falado alguma vez sobre orientar as mulheres para não engravidar, para essa gravidez não ser vivenciada no período do BR-OBRO? Nesse momento, não, Não, Cíntia. né? Nós temos algumas discussões. Esse é um dado interessante, essa pergunta que você me faz, porque esse foi um dos motivos que nos fez fazer essa pesquisa, porque alguns dados apontam isso no mundo, não só no Brasil, mas especialmente no mundo, de que a gravidez ela pode ser antecipada, ou melhor, o parto ele pode ser antecipado, né, em regiões com calor extremo. Então existe um risco de prematuridade. Sim, isso associado ao calor. Associado ao calor, mas a gente não conseguiu provar isso junto à pesquisa que fizemos. Essa é uma discussão ainda controversa. Então, como existe um debate, a gente não tem condições de transformar isso em política pública. Mas esse dado, uma vez se confirmando, com certeza, medidas deverão ser adotadas nesse sentido. Nos animais, né, já tem pesquisas que comprovam isso. Por exemplo, as baleias estão sendo afetadas exatamente por causa do calor. Então, se me permite trazer uma informação interessante. Tubarão, aliás. Mosquito. Você sabia que a reprodução do Aedes aegypti, ele sofre consequências do calor extremo. Então, o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti, ele é um ciclo reduzido em cidades mais quentes. Ou seja, favorece a epidemias, a endemias. Então, nós estamos num momento muito delicado. Inclusive, o Plano de Ação Climática de Teresina traz essa preocupação no que tange a arbovirose. A piora do quadro de arbovirose em Teresina por causa do aumento de temperatura. Dengue, zika, chikungunya. Por isso que o aquecimento global, ele traz esse risco muito grande de a gente viver uma era dos mosquitos, das doenças, né, provocadas pelos mosquitos. Olha, obrigada, queria agradecer aqui a sua presença, mais uma vez parabenizar. Eu acho que esse é o único estudo, pelo menos que eu tenho conhecimento, no Piauí inteiro, que procura entender dentro de com um recorte tão importante que são mulheres grávidas, as consequências desse calor. Essa pesquisa não foi para a COP, não, né? Foi. Essa pesquisa foi apresentada pelas Nações Unidas na COP. Nós tivemos 2 pessoas da nossa equipe da Agenda 2030 na COP, estão retornando hoje para Teresina. Nós participamos de uma iniciativa global chamada Beat the Heat. O mundo está se preparando para um mutirão contra o calor e Teresina é uma das cidades signatárias aqui do mutirão contra o calor. Então nós participamos desse momento e a pesquisa ela foi apresentada pelas Nações Unidas durante a COP30. Que bom. Eu acho que assim, com um protocolo nacional, né, seria muito interessante pudesse existir. 8h31, um intervalo, a gente volta já.